paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é com imenso prazer e alegria que eu venho mais uma vez aqui, glorificando e exaltando o Senhor nesta oportunidade, para tratarmos aqui de um assunto pertinente para o momento aqui, momento esse que estamos vivendo desta enfermidade de Covid-19, e sabendo nós que temos armas espirituais sobre nossas mãos, e essas armas muitas vezes esquecemos de usar, não utilizamos da maneira que deveríamos utilizar. Uma dessas armas poderosa na minha e na sua mão, louvado seja Deus, é o jejum. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas eu te pergunto nesta noite, a Bíblia nos ordena que a gente venha jejuar? O que é que você me diz? Louvado seja o santo nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que desde o Antigo Testamento, desde lá do Antigo Testamento, não se havia uma ordenação, louvado seja Deus, mas os judeus eles tinham a prática de jejuar, louvado seja Deus, e jejuava nos dias da expiação, conforme o livro de Levítico, capítulo 27, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 23, versículo 27, eu disse o inverso, capítulo 23, verso de número 27, que diz assim, ó, mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Então, no dia da expiação, o judeu, eles costumavam a jejuar. Eles costumavam a jejuar, a se purificar. Uma concordância para esse versículo, ele está no capítulo 16, ainda de Levítico, capítulo 16, verso de número 30. Capítulo 16, verso de número 30, que diz assim a palavra do Senhor, ao meio e ao teu coração, louvado seja o santo nome do Senhor, concordando aqui com este versículo 27 de 23 de Levítico. Diz assim a palavra do Senhor. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, assim sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então o judeu ele queria que no dia da expiação ele tenha que fazer esse jejum para purificar-se perante ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ainda continuando falando sobre jejum no Antigo Testamento, nós vamos encontrar em Jeremias capítulo de número 36, verso de número 6. Louvado seja Deus. Ali o jejum, como ele era conhecido, ali nós vamos ver como o jejum era conhecido perante o povo judeu. Jeremias capítulo de número 36, louvado seja Deus. Jeremias capítulo de número 36. Jeremias capítulo de número 36, verso de número 6. 36, verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor ao meio e ao teu coração. Entra, pois tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, também aos ouvidos de todos de Judá, que vêm das suas cidades, as letras. Louvado seja Deus. Então aqui está a Bíblia falando no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, o próprio Espírito Santo de Deus falando na boca do profeta Jeremias, a qual desse dia do jejum, esse dia do jejum aqui, que ele falava, o profeta Jeremias falava justamente desse dia da expiação, conforme lemos no livro de Levítico, capítulo 23, verso de número 27. Então era costume do povo judeu ele jejuar no dia da expiação. Ele tinha como costume, e a gente encontra ainda na Bíblia Sagrada muitos homens e mulheres de Deus que jejuaram. Louvado seja Deus, que
apresentaram um propósito de jejum perante o Senhor. E Deus respondeu de maneira tremenda, que Deus respondeu de maneira muito forte. Veio com os céus se moveram, os céus se movimentaram para chegar abençoando a vida desses homens e mulheres de Deus. A prova disso é Daniel. Daniel apregoou um jejum por 21 dias. 21 dias, Daniel apregoou um jejum e a Bíblia nos garante a dizer que no primeiro dia que Daniel voltou a buscar ao Senhor, Deus ouviu as orações de Daniel e mandou resposta das orações de Daniel. O propósito de Daniel, ele passou 21 dias, mas desde o primeiro dia que ele se voltou a buscar a face do Senhor, em jejum e em oração, Deus mandou resposta para a vida, ou mandou resposta sobre a situação a qual Daniel estava, louvado seja Deus, clamando ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos encontrar também lá no Novo Testamento. Vamos encontrar no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versos de número 9. Capítulo 27, verso de número 9, em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos 27, 9, Paulo também falando a respeito desse dia, louvado seja o santo nome do Senhor, desse dia a qual os judeus apregoavam este jejum. Era um dia sagrado para jejuar, para que o povo todo jejuasse e estivesse na presença do Senhor, oferecendo os seus sacrifícios de expiação ao Senhor. 27, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: e passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então Paulo aqui também falando desse dia do jejum, louvado seja o santo nome do Senhor, a qual esse dia aqui já tinha passado, né? E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Vamos continuar lendo aqui o 10 para a gente entender melhor. Dizendo-lhe: senhores, vejo que a navegação há de se incomodar e com muitos danos, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas aqui então, Paulo também estava falando deste dia do jejum, a qual ele tinha já apresentado ao Senhor esse dia, e já tinha se passado provavelmente esse dia a qual ele tinha apresentado para o Senhor, e ele dizia para a tripulação que estava com ele nessa embarcação, que aqui o jejum já tinha passado. O jejum já tinha passado, louvado seja Deus. Então você vê Paulo também no Novo Testamento se referindo ao jejum. Mas a pergunta que a gente fez nessa oportunidade foi se a Bíblia ela ordena que a gente venhamos a jejuar. A Bíblia não tem em nenhum lugar, você vai encontrar na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, o nosso Deus ordenando com que o povo ele viesse a jejuar. Nós não encontramos a Jesus Cristo ordenando, dando ordem para que o povo ele viesse a jejuar. Mas nós encontramos Jesus Cristo ensinando acerca do jejum. Nós encontramos Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Deus encarnado, ele mesmo jejuando, louvado seja o santo nome do Senhor. Nesse período a qual Jesus jejuava, ele aproveitava esses momentos para ficar a sós, jejuava, ele orava, louvado seja Deus. Quando ministrava a palavra do Senhor, ele também jejuava, estava no propósito de jejum, aproveitando ali esse jejum e ministrando a palavra do Senhor, louvado seja Deus, no propósito do jejum. Então o nosso Cristo também ele jejuou. A Bíblia diz que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. No deserto, o Senhor, ele passou jejuando
40 dias e 40 noites. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor Jesus passou jejuando 40 dias e 40 noites. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia não ordena, mas logo entendemos, se andamos, se somos cristãos, se somos discípulos de Cristo, se seguimos a pisada do Mestre, se seguimos o ensinamento do Mestre, nós temos que fazer segundo o Mestre também ele fez quando esteve aqui sobre esta terra. Jesus, ele jejuou, logo nós também, mesmo que a Bíblia ela não nos ordene, nós também devemos jejuar. Outras pessoas também que jejuaram na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, foram os fariseus, né? Os fariseus jejuavam 2 dias por semana. O jejum aqui, a qual Jesus jejuou, não foi o jejum dos judeus. Jesus ele não guardou o jejum a qual os judeus vinham jejuando. Louvado seja o santo nome do Senhor, no dia da expiação. Não, Jesus não guardou isso. Jesus agora jejuou da maneira correta. Louvado seja o santo nome do Senhor, em busca de aproximação, em busca de intimidade, em busca de estar com o coração contrito e aberto para o Senhor. Sendo Jesus Deus, né? Sendo Jesus Deus, ele jejuava e orar. No momento do jejum, ele ia orar, falar com o Pai, e isso mostra para mim e para você o poder que tem essa arma do jejum. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos encontrar também algo falando da parte do Senhor, um ensinamento, Jesus ensinando sobre o jejum no livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 18, do 16 ao 18. Mateus, capítulo 6, versos do 16 ao 18. Vamos voltar aqui, estamos em Atos, vamos voltar aqui em Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, glória a Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejua. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê em oculto te recompensará. Era esse o jejum a qual Jesus ensinava. Não era o jejum da apresentação. Não era o jejum de tocar trombeta. Não era o jejum de dizer: eita, eu estou aqui jejuando, eu jejuo, eu faço isso, eu jejuo 2 vezes por semana, como os fariseus fizeram. Não era o jejum que todo ano, no dia da expiação, os judeus jejuavam. Não era esse jejum. O jejum a qual Jesus estava pregando, ensinando, louvado seja Deus, sobre a terra, era o jejum que ele não precisa transparecer para os homens. Você não precisa mostrar para os homens que está jejuando. Pois se assim fizer, você vai receber a sua recompensa aqui nesta terra. De contrapartida, se você fizer como Jesus lhe ordena, você receberá a recompensa dos altos céus, das mãos de Deus. Deus recompensará. Deus recompensará a obra a qual tu fizer nesta terra de jejum. Isso quando você fizer para o Senhor. Então, quando jejuardes, não toque trombeta aí. Eu jejum, eu faço jejum, eu jejum, porque fulano não jejuma, mas é o jejum. Não, eu estou jejuando, eu estou fazendo. Isso também não quer dizer que outra pessoa não possa saber que você está jejuando, né? Eu acho que não está ligado a isso, mas a trombeta, tocar trombeta que faz, que eu estou fazendo, eu estou jejuando. Essa trombeta que não tem que existir. E de contrapartida ainda, eu ainda digo ainda melhor, que esse jejum, desse tal que toca essa trombeta,
o Senhor, Ele não recebe. O nosso Deus, Ele não recebe esse jejum. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ali estava Jesus ensinando sobre o verdadeiro jejum, sobre o jejum a qual Ele estava fazendo. Louvado seja Deus. Jesus, quando Ele jejuava, Ele não ia dizer a fulano, a Beltrano: ei, eu estou aqui jejuando, ei, tenha misericórdia de mim, que eu estou jejuando. Ei. Não. Ele se ausentava da multidão, se apresentava diante de Deus, e Deus ouvia as orações e mandava resposta dos altos céus na vida e sobre o ministério de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus amados, eu ainda queria trazer para você o jejum a qual Deus não recebe. Louvado seja Deus. Você aprendeu aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo do 16 ao 18, a maneira correta de jejuar. Mas o jejum que Jesus não recebe é o jejum que está no livro de Isaías. Louvado seja Deus. O jejum que está no livro de Isaías, capítulo 58, verso de número 3. Vamos ler lá o que está escrito no livro de Isaías. Isaías 58, versículo de número 3, que diz assim, dizendo: porque jejuemos nós, e tu não atentas para isso. O povo de Israel estava dizendo: por que o jejum? Senhor, por que o jejum tanto? Porque eu estou jejuando tanto e o Senhor não está dando ouvido, não está atentando, não está olhando, não está enxergando e não está mandando resposta do meu jejum. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, eu digo nessa hora, misericórdia. Louvado seja Deus. A resposta está no versículo 4. O versículo 4 diz assim a palavra do Senhor. Não, ainda no versículo 3. Continuando no versículo 3 a parte B. Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Eles continuam dizendo: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Diz aqui a resposta do Senhor, viu? Deus diz: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Então, quando vocês jejuam, vocês já estão recebendo o que vocês querem e receber. Vocês estão recebendo a recompensa quando vocês estão jejuando. A recompensa, esse contentamento que vocês têm, já é a recompensa. Provavelmente aqui esse povo, eles estavam jejuando de maneira errada, do tocar trombeta. Estava jejuando aqui, misericórdia. Estava jejuando aqui da maneira que o Senhor não recebe. Louvado seja o santo nome do Senhor. E os céus estavam fechados para ele. Versículo 4 diz assim: eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então, o jejum desse povo era para fazer debates sobre questões que não se edificavam, era para ferir uns aos outros, se ferir, e tinha um punho iníquo, era um cunho de iniquidade. O jejum dele tinha um cunho de iniquidade, um cunho de pecado nesse jejum. Então, esse jejum Deus não recebe. Então observemos bem, observemos bem o propósito do jejum. Como estamos jejuando. Observe bem como você está jejuando.
Observe bem como você tem se apresentado em jejum diante de Deus. Observe bem, louvado seja Deus, a maneira que você tem se apresentado em jejum diante do Senhor. Porque há uma maneira de se apresentar ao Senhor para jejuar. Se apresentar ao Senhor, primeiramente, essa observação, não aos homens. Muitos hoje estão esquecendo e estão se apresentando aos homens e esquecendo de se apresentar ao Senhor. E aí tem clamado, tem pedido, implorado que a sua oração seja respondida, mas Deus não tem respondido às orações desses. Mas nesta noite, meu irmão, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus esteja a tocar no teu coração e que eu e você venhamos estar fazendo o jejum da maneira correta, como o Senhor nos ordena, bico calado, de boca fechada, sem tocar trombeta, fazendo para a glória de Deus, fazendo isso para a glória do santo nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, eu fico por aqui, em nome de Jesus Cristo, clamando a Deus que Deus venha continuar abençoando a minha e a tua vida, abençoando a cada um dos servos de Deus, abençoando cada um dos filhos de Deus. Diante de toda essa situação, nós saindo vencedor, louvado seja Deus. A igreja saindo vencedora, louvado seja Deus, porque combateu o mal com a arma certa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você vai ver que a vacina, não que você não venha tomar a vacina, não que você não venha tomar, né, a sua vacina, tome sim, mas que você vai ver que o jejum, ele vai ser muito mais poderoso do que a própria vacina que muitos estão aguardando. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória do santo nome do Senhor. Amém.